Qual livro dele? Então, esse texto aqui é do dossiê Freud, né? Ele está Hum, espalhado nos vários livros, né? O que que esse texto é? Esse e-book é? Ele é um compilado de vários textos, mas uhum, assim, essa parte está em um livro, né? Que são outras partes estão em outros, entendeu? Está em vários livros aqui. Bora começar? bora. Então vamos lá, então. Fase fálica. Essa fase começa nos 3 anos e estende-se até os 5, mais ou menos. É quando a atenção volta para o órgão sexual. O pênis torna-se o órgão principal de interesse tanto para os meninos quanto para as meninas que entendem inconscientemente a falta de pênis como uma castração. Nessa fase, percebe-se a masturbação genital associada a fantasias predominantemente conscientes de envolvimento sexual com o genitor do sexo oposto, preparando-se para o aparecimento do complexo de Édipo. No caso do menino, a fase fálica caracteriza-se por um interesse narcísico pelo próprio pênis e na menina pela inveja do pênis. Além disso, sente culpa por causa da masturbação e da fantasia sexuais. O objetivo dessa fase é concentrar o interesse sexual na área genital, distinguir entre o masculino e feminino através da identificação com a figura masculina e feminina. A conclusão dessa fase está baseada na interação fálica com o complexo édipo, pois é essa relação que determinará possíveis traços patológicos de grande complexidade que são sujeitos a uma variedade de modificações. O ponto central está no medo da castração e na inveja do pênis, e nos padrões de identificação sem a resolução do complexo de Édipo. Podemos trazer distorções na evolução dessa fase. O estágio fálico propicia as bases para a formação de um senso de identidade sexual, para a curiosidade sexual sem que haja vergonha, de iniciativa sem culpa, de segurança diante das pessoas, do ambiente e domínio sobre os processos internos e os impulsos. A resolução do complexo de Édipo no final da fase fálica desperta recursos internos para o controle dos impulsos de uma forma saudável. Interessante, né? Período de latência. Essa é uma fase de inatividade ou diminuição do impulso sexual, que se dá de aproximadamente dos 5 anos aos 13 anos. Com o final do complexo de Édipo, o superego já está atuando e, em conjunto, o ego está mais maduro, permitindo um controle maior dos impulsos instintivos. É um período de ligação primariamente homossexuais, quer dizer, em que as crianças se relacionam com o mesmo sexo, sublimando as energias sexuais agressivas em aprendizagem, em brincadeiras, na exploração do ambiente e do convívio com pessoas ao seu redor. O objetivo nesse período é a consolidação da identidade e do papel sexual. O perigo nesse, né, o perigo nesse período de latência é a falta ou excesso de controle interno. A falta de controle pode levar a criança a não conseguir sublimar seus impulsos e os excessos de controle podem levar a um fechamento precoce do desenvolvimento da personalidade, criando traços de caráter obsessivo. Quando a passagem pelo período de latência ocorre de forma natural, percebe-se na criança o senso de iniciativa, sem correr risco de fracasso ou sentimento de inferioridade. São importantes essas realizações como base para a vida adulta, principalmente com relação ao trabalho e ao amor. Fase Peraí, genital. antes de entrar na fase genital aí, eu só queria considerar um negócio que eu acho que essa fase, a primeira fase que colocou aí antes de latência, A fase genital, né? Aqui, não, a fase fase genital fálica. não, a fase fálica. Fase fálica. Essa fase fálica, eu não sei se é bem aí, por aí que tem o complexo de Electra, né? Que é o complexo Hum, quando a menina olha para o órgão, por acaso
do irmão, alguma coisa assim, olha e percebe a falta. Hum, Esse termo aí, que é mais lacaniano do que freudiano, eu acho que a gente até falou na vez passada, né? Que ele é fundamental para a gente entender certos fenômenos como a angústia, como o tédio, o medo, né? A pessoa que tem muito pânico, às vezes ela não entendeu muito bem essa, como é que se diz, esse momento da vida, essa fase da vida, né? Onde isso, há aparentemente uma distorção não sei por que a mulher tem, o homem não tem, porque o homem também poderia olhar e dizer assim, não, mas eu não tenho aquilo ali, né? sim. Mas é a mulher que sente o fardo pior, vamos dizer assim. Só que eu acho que a psicanálise, viu, Rafael, eu acho que às vezes ela falta para ela um empirismo, porque eu não tenho como, é muito subjetivo, eu não tenho como colocar à prova que isso acontece com todas as mulheres. Quer dizer, eu vou começar a me recalcar porque eu não tenho um pênis, não tenho falo, no caso, né? Não é nem o pênis, mas o símbolo que está por trás do pênis, que é o falo. Eu não sei se você concorda comigo, que isso não tem nenhum empirismo. Eu Deu para acho, entender minha pergunta? sim, sim. Eu acho que ele coloca isso assim porque é uma coisa muito visual, né? Aham. Eu acho que ele está falando mais nesse sentido. Eu não sei se todas as mulheres têm, assim como, será que todos os homens têm complexo de Édipo? Ou Então seriam não é só, universal, né? Então não é hã? então Ah, Vanessa, as boa noite. premissas da psicanálise não são universais. Eu não sei se são universais, mas a gente pode pensar que são para as pessoas que estão buscando tratamento, né? Aham. Porque tem pessoas que passam melhor dessas fases do que outras, né? Igual ele está falando depois aqui no final desse texto aqui. Tem pessoas que não precisam de tratamento. Tudo bom, Vanessa? Tudo em ordem? Seja bem-vinda, né? Entendeu? Então é isso. Às vezes tem Porque pessoas. eu já tive oportunidade, uma vez eu fiz um trabalho lá na UES, Hum, eu fiz um trabalho onde eu tratava o ID, questão do ID e da moralidade. hum, Aí eu mandei para uma professora feminista. hum. Aí tu imagina a crítica que ela fez, Ah, entendeu? é. Porque a psicanálise a gente sabe que ela é paternalista, né? Sim. Então, assim, por que que a mulher tem esse problema e o homem não tem, né? Quer dizer, o homem poderia olhar e dizer assim, não, mas eu não tenho esse negócio aí chamado vagina. Eu acho que começa disso mesmo, assim, uma questão mais visual, né? Eu acho que tudo começa nessas fases, são muito visuais, né? Então, boa noite, Jussara Mello, tudo bem? Tudo começa disso, né? De uma questão, assim, visual. Né? Tanto é que essas fases, você pode ver 3 anos, é visual, entendeu? Uhum. Acho que creio que seja por aí. Mas, assim, igual você colocou, mas elas são premissas universais? Bom, nem sempre são, porque a pessoa pode vir e falar assim, tem um problema tal coisa. Ah, mas isso não é a psicanálise que vai tratar, é a psiquiatria. Pode Agora, ser. assim, o caso do falo, ele vai representar praticamente tudo que tem uma forma peniana, vamos dizer assim, né, é o falo. Só Sim. que quando você vai lá no Lacan, tem a questão do nome do pai que ele chama, né, que ele tira do Freud, mas ele dá uns incrementos assim. O nome do pai você só pode nomear o pai, o seu pai, isso nos primeiros anos de vida, né? O que você chama papai, né? Você não sabe nem o nome do seu pai ainda. Uhum. Aí você só começa a inscrever, acho que é esse o termo, inscrever, fazer a inscrição do seu pai em si, quando você descobre a primeira vez o nome dele. Não, o nome do meu pai era esse. Ah, entendi agora. Agora eu posso chamar.
Aí tem aquela famosa crise, né? Agora eu descobri quem é meu pai. Meu pai não é só meu pai é o fulano de tal. Hum, Entendeu? É o reconhecimento do ser humano que não é mais aquele só o pai, o homem que cuida de mim, né? hum. É um ser humano. E aí começa a mudar essa ideia do falo, né? Por isso que eu não sou tão freudiano assim, mas eu acho que é válido, assim, essa questão do Claro. falo. É bem válido. Agora, tem umas coisas que eu sou mais junguiano do que fálico, ou do que freudiano, mas sim, mas prossiga aí. Não, Prossiga aí. sim, com certeza, claro, é igual eu falei. Sim, é claro, vão ter os críticos dele, igual vão ter, assim, Lacan, né? Que eu não cheguei a ler muito a fundo ele. Jung vai Aham. falar outras coisas, Mariano Klein vai falar outras coisas. Ele deu um pontapé inicial ali, né? Mas é claro, igual eu falei, a psicanálise ela também tem seus limites. A ideia também de Freud nunca foi criar um negócio universal. Ele falou, ó, é só para uns casos assim, assim, assados, que cabe a psicanálise, né? Não é para todos os casos. Tem casos e casos. Podemos começar, continuar aqui na fase genital? Aqui, não? Uhum. Vamos lá, então. Essa é a fase adolescente do desenvolvimento psicossexual, que vai aproximadamente dos 13 anos até a vida adulta. Essa é a última fase, quando o objeto de desejo não está mais no próprio corpo, e sim no objeto externo, que é o outro. Tanto os meninos quanto as meninas já conscientes de sua identidade sexual começam a buscar formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É nessa fase que se manifesta a atração sexual, a socialização e as atividades em grupos, o interesse profissional e até os interesses em construir família. Todos os investimentos do estágio oral, anal e fálico não deixam de existir, mas eles se juntam, se misturam a impulsos genitais. O objetivo nessa fase é tornar-se independente das figuras parentais, e a principal função é a reprodução. Tipos libidinais. Os seres humanos apresentam-se em suas variadas expressões de personalidade. Cada um tem uma forma de lidar com a vida, de acordo com as experiências que foram vividas. Assim, de acordo com a localização predominante da libido em diferentes setores da personalidade, de psíquicos, pode-se perceber um tipo psicológico diferente do outro. Apesar dessa diferenciação de alguns tipos psicológicos, não existe para Freud uma conotação em caracterizar como patológico e normal. Tipo erótico. De acordo com Freud, esse tipo psicológico tem um interesse principal concentrado na vida amorosa. Mais do que amar e ser amado é fundamental para essa pessoa. Sendo que o que tem de mais importante na vida, então, essa pessoa são dominadas pelo temor de perder o amor e são, portanto, dependentes daqueles que lhe proporcionam esse amor. O que ocorre aqui é um predomínio do ID e as outras instâncias psíquicas aquietam-se. Tipo obsessivo. Esse tipo tem o predomínio do superego que se separou do ego. As pessoas desse tipo são dominadas pela angústia diante da consciência, ao invés de ter medo de perder o amor. Então, nesse caso, o que ocorre não é uma dependência do outro, de algo externo, mas uma dependência dos conceitos internalizados dentro da moral e da educação que pede que eles se sintam livres. Então, sempre dependentes e subjugados por essa crença, socialmente são pessoas predominantemente conservadoras. Tipo narcisistas. Esse outro tipo tem uma característica principalmente de cunho negativo. Não existe tensão entre o ego e o superego. Não existe um predomínio erótico. Esse tipo está voltado para a sua autoconservação. Falo aqui de pessoas independentes que não se deixam intimidar. O ego, nesse caso, possui uma carga de agressividade suficiente que se converte em ação. Na área sentimental, a importância está em amar e não no ser amado. Elas possuem personalidade forte,
com característica de liderança para conduzirem e apoiarem outras pessoas. Tipos mistos. Os tipos descritos dessa forma pura são raros de encontrar. Mais facilmente são encontrados tipos de características mistas, em que dois tipos puros são combinados entre si. Tipo erótico obsessivo. Nesse tipo, o predomínio está no superego. A dependência dessa pessoa tanto é voltada para aqueles que desempenham um papel importante na sua vida atual, como para aqueles que exercem no passado também um papel importante, como os pais, professores, amigos, etc. Então, você percebe que amplia o campo de atuação da dependência e da necessidade de se manter um amor gerador do seu total prazer. Tipo erótico, narcisista. Esse é o mais comum dos tipos. Ele consegue combinar o interesse por si com os interesses pelos outros. Tipo narcisista obsessivo. Ele combina tanto a independência com relação a fatores internos, quanto a dependência ou submissão aos pedidos morais de consciência com a capacidade para uma tomada de ação energética. Nesse caso, o ego está fortalecido e em condições de enfrentar as tensões do superego. Freud comenta que poderia existir uma outra combinação. E por que não fala de combinação dos três tipos em conjunto? Ele descreve como sendo a harmonia ideal e, portanto, não seria um tipo psicológico. O que determina um tipo é a distribuição da libido, favorecendo a economia psíquica de uma das três instâncias. ID, ego ou superego em detrimento da outra. Quer dizer, entre as três principais maneiras de utilizar a libido na economia mental, evitando tensão. Uma ou duas são favorecidas e a outra não. Por isso não ocorre o tipo ideal. Para que isso, a libido teria que ser distribuída igualmente entre elas. Terceira parte, método psicanalítico. A humanidade progride. Hoje somente queimam meus livros. Século atrás seriam queimados a mim. Método de associação livre. Olha, agora já começa a coisa legal, né? O método de associação livre é derivado das primeiras experiências com o método catártico de Breuer, que era utilizado em conjunto com a hipnose. Para isso, era necessário que a pessoa fosse sugestionável, o que nem sempre acontecia. Quando se usava o método catártico com a hipnose, havia uma ampliação da consciência e o paciente era levado a recordar o estado psíquico que originou o sintoma. Com isso, ele trazia lembranças, pensamento e impulso que tinham sido excluídos da consciência. Ao expressar esse processo, colocando toda a emoção do momento, os sintomas cessavam. Freud e Breuer utilizavam esse método juntos e concluíram que, ao passar por um trauma, uma pessoa recalcava a situação substituindo pelo sintoma. Quando entrava em contato com o trauma novamente, trazendo a consciência, não havia necessidade de substituição pelo sintoma. A eficácia desse tratamento estava na descarga da tensão, quando o paciente colocava toda a emoção no momento traumático, aliviando o desprazer. Mas esse procedimento complicava-se na maioria dos casos, porque o núcleo do sintoma não era composto por um único trauma, fazendo com que a pessoa voltasse a apresentá-lo em consequência de outro processo. O método catártico tinha seu diferencial na cartaz, descarga emocional, e não na intervenção médica, sugerindo uma proibição em expressar os sintomas. Freud abandonou essa técnica por verificar que não era eficiente para alguns casos, e foi alterando sua forma sem modificar as suas bases. Ele já não utilizava mais a sugestão, e agora também não utilizava a hipnose. A partir dessa alteração, desenvolveu um método de associação livre. Esse método consiste em colocar o paciente deitado em um sofá de forma mais confortável possível, enquanto o terapeuta fica sentado atrás, fora do campo de visão do seu paciente. É importante não interferir e não influenciar na forma que o método se desenrolará.
Não se pede para fechar os olhos, evite qualquer contato, qualquer esforço muscular, qualquer impressão sensorial que possa distraí-lo e tirar sua concentração na atenção de sua própria atividade mental. Dessa forma, é solicitado ao paciente que relaxe tudo que vier à sua mente, até mesmo aquilo que lhe parece sem importância, ridículo, até impróprio ao contexto, mesmo os pensamentos que sejam para ele vergonhosos ou sofridos, sem necessidade de coerência ou sequência de pensamentos, somente ir falando o que lhe surge à mente, procurando não deixar passar nada. Então, o paciente, de forma consciente, passa a expressar seus pensamentos voluntários. Assim, o terapeuta tem uma função em grande parte passiva. Ele ouve e estimula ocasionalmente, fazendo perguntas, quando o fluxo verbal do paciente para. Ele não interrompe, mas ajuda a continuar, procurando intervir o menos possível. Em seguida, pede para o paciente, nessas mesmas condições, relatar toda a sua história, até o momento que o trouxe ali. Nesse momento, o relato percebe-se períodos de amnésia, que são esquecidos, de acontecimentos reais, confusão da situação de tempo, e não consegue fazer a relação das causas do que sente. Quando é pedido para que o paciente procure preencher essas lacunas de memória e desfazer essas confusões, realizando-se um trabalho mais pormenorizado e atencioso de seus pensamentos, as ideias que aparecem a esse respeito são afastadas, usando todos os recursos críticos, até que ele sente um desconforto, um mal-estar, quando a lembrança realmente volta. O mais interessante do método de associação livre é o fato de Freud ter percebido que cada afirmação anterior está ligada à seguinte, formando uma sequência de associações. Tudo, sem exceção, está relacionado ao que eu disse anteriormente. Pode acontecer bloqueios, rodeios, mas a história relatada, sendo organizada através de cada associação, traz as revelações necessárias. As lacunas de memória são um reflexo do recalque, motivados pelo desprazer da situação. Ocorre uma resistência ao desprazer, que gera o recalque, criando a situação desconfortando a consciência. Quanto maior a resistência, maior a distorção. Para se clarear essas distorções podendo se aproximar do que foi distorcido. Freud desenvolveu a arte da interpretação que ajuda a extrair do que é falado. O fato que foi recalcado, assim completa a tarefa da análise. Tranquilo aí, gente? Sossegadinho? São interpretadas não somente as ideias que são faladas pelo paciente, mas também seus sonhos, que são um caminho direto ao inconsciente. Para fazer as interpretações, Freud se baseou em seus pacientes fazendo uma série de regras diante de que era falado. Quando deixavam de falar das resistências e de todo o material no decorrer do tratamento, essas regras o conduziriam à construção do material inconsciente. Com atenção no que o paciente fala, o terapeuta tem condições não só de verificar a origem dos sintomas, mas de analisar todo o desenvolvimento da personalidade, desde a infância até a fase adulta, até a vida adulta. Fala-se de associação feita pelo paciente em contrapartida da atenção flutuante do analista. A atenção flutuante é basicamente um esforço do analista em evitar que a atenção no momento da escuta analítica seja fixada intencionalmente num elemento determinado, não permitindo que haja interferência nessa seleção. A atenção flutuante não determina algo estático, mas dinâmico, inesperado, destino livre de interpretações, mantendo uma posição provisória para posteriormente fazer uma síntese interpretativa para o paciente. Mais um conceito super interessante. Não pense que a associação livre acontece de ponta a ponta, obedecendo tranquilamente a descrição que acabei de fazer. Na teoria, é pedido ao ego que se cale e o ID é convidado a falar. Na prática, sabemos que não é bem isso que acontece. O ego fica silencioso por algum tempo, assim os derivativos do ID vêm à consciência, e o analista rapidamente capta a sua manifestação, para em seguida o ego se agitar novamente por causa de sua atitude passiva e pela pressão do superego. Ativa-se os conhecidos, entrando em resistência, e então
não, ativa seus conhecidos mecanismos de defesa, intervém nas associações, entrando em resistência. Então o ego contra-ataca o ID e a atenção muda seu foco da associação para a resistência. O próximo passo é descobrir quais os mecanismos de defesa que foram utilizados pelo ego para intervir. Esta é a análise do ego. Em seguida, tem que desfazer o que tiver sido feito pela defesa, cobrindo a colocar no seu lugar o que foi omitido através da repressão e estabelecer as ligações que foram cortadas. A observação do conflito, focalizando no momento o ID e no outro ego atuando e sendo pressionado pela censura do superego, continua. E aí, nesse processo que se dá a psicanálise. Verifique que isso não acontece em uma sessão. Assim é possível entender porque o processo é longo. Mas nem sempre há necessidade de se utilizar um método de associação livre, que é mais utilizado para casos que trazem sofrimento e angústia, em que é necessário realmente fazer um processo analítico profundo. Mas a teoria psicanalítica pode ser utilizada para outro tipo de terapia, trabalhando especialmente os sintomas, vendo as angústias e dificuldades que o paciente possa ter em uma área particular, tentando focalizar o motivo da consulta, a situação de crise, o conflito que seja fora de controle. Então, ao invés de usar a atenção flutuante, usa-se a atenção seletiva. Para a psicanálise, os sintomas, traços de caráter, inibições, afeto, relação, objetais são efeitos de uma história. Quando um paciente diz eu sou assim, descrevendo-se como inseguro, dominante, inteligente, com ejaculação precoce, esses traços, do ponto de vista psicanalítico, são efeitos de um desenvolvimento. São os traços de caráter. Então, os objetivos da terapia psicanalítica é interpretar um traço de caráter como sintoma. Por exemplo, sou solitário, não gosto de muitas pessoas ao meu redor. Esse traço de caráter, como convertido, pode ser entendido como tenho medo de estar com as pessoas. Mudou-se para o sintoma. Então, podemos pensar, qual é a origem desse medo? O que faz com que ele atue? De que forma? Proteger do quê? São várias as possibilidades de análise. A própria teoria psicanalítica propicia interpretações e o entendimento de uma situação problemática atual. Isoladamente ou em conjunto com a associação livre e com a interpretação dos sonhos, amplia ainda mais as possibilidades. Mas, em linhas gerais, já é possível entender um pouco mais como acontece o uso da associação livre. Tranquilo aí? Pode falar, Rony. Só essa parte aí da associação livre, eu acho que, no caso dessas interrupções, né, onde há transferência, a associação livre é o primeiro passo para poder haver, de fato, análise, né? Isso. E aí, não adianta a gente ficar só teorizando, falando de fase X, fase Y, porque isso aí a gente vai analisar através do discurso do paciente, né? O Isso. paciente vai dizer, vai contar lá uma história, uma narrativa lá dele, e vamos dizer que lá pelas tantas ele começa a nomear, dar nomes, né? Aí você pode associar esses nomes. Às vezes, meu psicanalista fez muito isso. Ele associava o nome dele, mas por que fulano de tal? Por que fulano de tal é seu? Como era o nome do seu melhor amigo, entendeu? Aí ele ia associando o nome, porque a nossa mente, mesmo até os psicóticos, eles trabalham associando, de forma associativa. Até mesmo quem a gente pensa que é mais doente, entre aspas, né, doente, que são os psicóticos, eles que trabalham associando mesmo. Se você pegar o James Joyce, não sei se você já leu James Joyce, a literatura dele é tão associada assim que você fica assim, como é que o cara conseguiu fazer isso? E eu noto que na associação livre você começa a deixar seu inconsciente falar mesmo, né? Isso. Que a gente tem a tendência de reprimir muito, né? Quando a Nossa. gente começa a falar e
Você nota que pessoas que já passaram por terapia e tudo, se elas entenderam bem a terapia, se aquilo processou realmente, né, elas se tornam mais livres, né? Por isso que o nome é associação livre. O objetivo é esse, é deixar o paciente mais confortável, né? Por isso que é feito num divã. E eu acho que levar essas questões muito densas, ah, assim, nas primeiras análises, né? Ah, qual é a sua relação com seu pai, com sua mãe? Tem que ser mais subjetivo, entendeu? Porque se você for objetivo demais, não, descreva aí para mim como na análise comportamentalista. Descreva para mim como é a sua relação com sua mãe e com seu pai. Aí, a partir daí, eu vou já com um comportamento que eu tenho como pré-requisito para isso, vou dizer, às vezes serve, eu não estou dizendo que não sirva, mas a psicanálise não trabalha dessa forma, ela trabalha com associação livre, e não com premissas já feitas, né? Assim, você vai se comportar de tal forma porque é assim que tem que se comportar. Então, esse método pode ajudar em determinadas circunstâncias, quando você quer resolver rapidamente um problema, mas ir lá no teu inconsciente e tirar, por exemplo, só dando um exemplo, né? Hum, Uma neurose obsessiva, um, como é aquilo que diz que só a mulher que tem, uma histeria, né? seria, seria. Pegar uma mulher histérica e melhorar a situação, o quadro dela, digamos, né? Aí, se bem que eu acho que existe homem histérico também, não existe só mulher não, Sim, mas eu acho que associação livre ainda é o melhor método, melhor do que esses métodos muito rápidos, tipo que tem assim, agora tem muito isso, né? Neurociência das emoções. Aí o cara acha bonito, porque o nome é bonito, né? uhum, Mas, cara, eu não conheço muito, mas como é que você vai mudar a emoção de uma pessoa que já tem seus 40 anos? Se ela é é, uma pessoa emotiva ou se ela é mais racional, é muito difícil mudar. sim, Eu acho muito difícil mudar. Eu acho que a psicanálise ela trabalha a longo prazo, ela não pode trabalhar a curto prazo. Tanto é que o meu psicanalista disse assim para mim: olha, aqui eu tenho arquivos de 10 anos, de pessoas que têm 10 anos que eu trato aqui e que ainda estão no processo de tratamento. sim, Porque é difícil, né? Não é simples assim. Você vai pegar uma pessoa, você pega gente de todo tipo, né? Desde o mais tranquilo até o mais pesado, assim. E aí você vai querer, digamos, você está na oitava sessão. Você, como psicanalista, você está na oitava sessão. Muitas vezes acontecia isso comigo. Eu, psicanalista, já cansado, mas para a gente que está pagando, né, a gente quer o psicanalista pronto ali para resolver o que a gente não conseguiu resolver. E exato. ele, e ele tem que estar pronto, né? Sim, Seja a primeira sessão, seja a oitava. Por isso que eu pedia sempre assim, não, vamos marcar para de manhã, que eu já sabia, de manhã você está com a cabeça fresca, já viu a esposa, já tomou um café e tudo mais. Agora, chegar, marcar 10 horas da noite, pelo amor de Deus, né? O cara já tá é pedindo muito. para sair já. É, mas veja, o que você colocou é muito a cara da associação livre, né? Você perceba que no próprio texto aqui, eu marquei aqui, é, cadê? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, será que eu marquei? Devo ter marcado. Ó, o que é esse momento analítico, né? Que muita da gente tem dúvida. Olha só, é o que você falou. Dessa forma, é solicitado ao paciente que relate tudo o que vier em sua mente, até mesmo aquilo que lhe pareça sem importância, ridículo ou até impróprio para o contexto, mesmo pensamentos que sejam para ele vergonhosos ou sofridos. Ou seja, essa é meio que uma regra do set analítico, né? Você vai falar tudo, tudo, sem pudor, sem pensar que isso é vulgar, ou isso é baixo, ou isso é bobinho. Não. Ali Uhum, dentro, essa é uma regra que
que você tem que ter, né? É o que você falou da associação livre. Por isso que a pessoa se deita ali no divã, relaxa e manda bala. Vamos mais um pouco aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Uhum. Vamos lá, que já tá aqui a interpretação dos sonhos, hein? O sonho representa a realização disfarçada de um desejo que foi recalcado. Os sonhos são processos psíquicos com função de compensar esse prazer. Você está dormindo e uma lembrança inconveniente aparece na consciência durante o sono. Ao invés de você acordar, você sonha. Um desejo é uma excitação psíquica. Se estamos dormindo e sentimos um desejo, nossa parte consciente pode nos obrigar a acordar. Então, os desejos que sentimos quando estamos dormindo podem perturbar nosso sono. O sonho surge para eliminar a excitação causada pelo desejo, da forma mais simples possível. Ele faz com que o desejo seja satisfeito no sonho, mantendo o sono. Então, o sonho exerce duas funções: uma de manter o sono e a outra de realizar um desejo. Vamos dar um exemplo simples, comum em crianças. Quando vão dormir com fome, possivelmente sonham que estão comendo e satisfazendo seus desejos de comer, não precisando assim acordar para saciar a fome. Normalmente, os sonhos das crianças são bem simples, bem diferentes dos adultos que têm uma atividade psíquica já bem elaborada. Acontece também uma outra atividade que é de tornar o sonho prazeroso, realmente satisfazendo os desejos. Mas, como sabemos, nem sempre o sonho se manifesta de desejos simples de realizações como atos de saciar a fome. O sonho pode ser também a realização de desejos inaceitáveis em moral e a educação daquela pessoa. Então podemos entender que o superego, nosso mecanismo de censura, atua de três formas. Na primeira, o superego não é ativado por não comprometer a integridade moral, então o desejo aparece de forma direta. Na segunda forma, o superego está semi-ativo e deixa passar algumas informações que são conflitivas para a parte consciente, como, por exemplo, um sonho que expressa um desejo de matar, mas que não aparece de fato as imagens da pessoa matando alguém. E uma terceira forma do superego atuar é totalmente ativa, censurando completamente o conteúdo do sonho, e assim distorcendo as imagens para evitar o desprazer, como o exemplo de um desejo de matar. Nesse caso, apareceria inteiramente disfarçado, como a imagem de pessoas estrangulando uma galinha, por exemplo. Seria a forma aceitável de expressar o seu desejo de matar, sem ir contra as suas crenças. Então, por que temos pesadelos que nos trazem tanta angústia e mal-estar se os sonhos são a realização de um desejo? Os pesadelos são expressões de um desejo recalcado, que encontrou um caminho de fugir da censura e não passar pela distorção que ele provoca. O resultado disso é que experimentamos sentimentos dolorosos no sonho. Vamos usar mais um exemplo para clarear ainda mais a situação. Uma senhora sonha que bate na porta de um quartel e oferece o serviço quando é atendida. O rapaz que atende pede que ela entre. Quando é recebida por vários outros rapazes, ela começa a conversar oferecendo novamente seu serviço. Nesse momento, ocorre um burburinho que não permite que ela fale quais serviços são esses. Ela sobe até um quarto, encontra um outro homem e desce na cama ao lado dele e se vê, em seguida, saindo do quarto e descendo as escadas, com um sentimento de orgulho por ter realizado seu dever. Esse é um sonho que mostra o desejo dominando parcialmente a censura, pois ao mesmo tempo que dá a entender o desejo de realizar um ato sexual, ele não acontece de fato, sendo interrompido pelo burburinho, quando ela ia oferecer seu serviço na área de amor,
e quando ela simplesmente sai do quarto. Após deitar-se na cama, não vendo o que foi realizado, esse tipo de sonho traz um pouco de conflito e de angústia, apesar de ser a realização do desejo de praticar o ato sexual e de ele ter sido encoberto parcialmente. O sonho em que o desejo domina totalmente a censura é aquele que mostraria a senhora verbalizando seus desejos e mantendo o contato sexual de fato com o homem do quarto. O que traria grande angústia e sofrimento ao acordar, pois para ela eu seria totalmente contra os seus princípios, apesar de estar realizando o desejo. Então, entendemos o que o desejo é tão forte que domina total ou parcialmente a censura do superego. O pesadelo continua sendo realização de um desejo, mesmo que não queiramos conscientemente aceitar. Assim, podemos entender claramente a finalidade da censura que exerce sua função, promovendo a distorção dos sonhos com intenção de impedir a produção de angústia ou de conflitos conscientes. Na maioria das grandes, na grande maioria das vezes, não entendemos o sentido dos nossos sonhos, porque eles parecem um sintoma e não sabemos o que causou isso. As causas não são conscientes, são processos psíquicos não conscientes, vindo do inconsciente do pré-consciente. Sendo assim, não conseguimos entendê-lo diretamente. Não temos consciência de que ele está atuando e causando o nosso sonho. O sonho revela a verdadeira natureza da pessoa, mas não toda ela. É uma forma de manter o interior oculto da mente consciente, preservando a paz. Então, a interpretação do sonho vai revelar os conteúdos mentais, pensamentos, dados, experiências que foram reprimidos ou recalcados, excluindo da consciência, pelas atividades de defesa do ego e do superego, e enviado para o inconsciente. Da mesma forma que os pensamentos e ideias vão surgindo na associação livre, consolidado que assim seja, que assim que ocorra. A cada nova ideia, outra é associada. O mesmo deve ser feito com o sonho. Isso parece confuso, sem conexão entre uma parte e outra. Mas o processo psíquico que vão se desenrolando tem um sentido próprio, se forem analisados com imagens associadas. Se verificamos as imagens, vamos descobrir que cada uma está associada à outra. Quer dizer, uma imagem foi gerada através da associação inconsciente da imagem anterior e assim por diante. Portanto, existe um tema central que desencadeia todas as imagens e cada uma delas cria uma próxima para contar. Uma história tentando falar uma mesma coisa, mas na linguagem do sonho, normalmente de forma disfarçada. Para entender o que nossos sonhos querem dizer, é preciso novamente utilizar o método de associações. Coloca-se da mesma forma o paciente deitado no divã, sem interferência alguma externa, e peça para que ele conte seu sonho. O psicanalista vai apresentando cada uma das imagens relatadas pelo paciente, solicitando que ele faça a associação do que ele representa ou que traz de lembrança a cada uma delas. Depois desse trabalho, o psicanalista estuda suas anotações e descobre um conjunto formado pelas associações, revelando uma história que é o verdadeiro significado do sonho. Vamos analisar um sonho para exemplificar. Um rapaz sonhou que estava dando chute num gambá. Dava o chute atrás do outro e o animal, ao invés de exalar um cheiro desagradável, como faria, se isso acontecesse na realidade, exalava um perfume delicioso. Se você deseja analisar esse sonho, com certeza não conseguirá descobrir nada, porque um sonho não pode ser interpretado sem que a pessoa que tem sonhado lhe diga quais são suas associações. Se você interpretasse esse sonho, provavelmente colocaria conteúdos seus nas associações de cada imagem, que teria um sentido totalmente diferente do sonho do rapaz. Então vamos ver as associações que o rapaz fez. A ideia de um perfume muito gostoso evocou nele a lembrança de que na época que teve esse sonho, ele lembrava trabalhar numa farmácia. Depois ele lembrou que um dia apareceu um cliente querendo comprar um remédio que não estava classificado como controlado e por isso o rapaz vendeu sem pedir receita médica. Chegando em casa, o cliente deu remédio ao seu filho de 6 meses. Horas depois, o menino morreu.
O pai não se sentiu responsável pelo ocorrido, culpando o atendente da farmácia. Inventou uma história diferente da que realmente aconteceu, e espalhou por todos os lados, querendo culpar o rapaz por ter matado seu filho. Para limpar seu nome, o jovem procurava explicar a todos que apareciam na farmácia a verdadeira história. Um dia o patrão chamou sua atenção e o proibiu de voltar a tocar no assunto com os clientes. Quanto mais você bater nesse gambás, mais ele ferirá, disse o patrão. Na noite seguinte, o rapaz teve o sonho. Então ficou entendido o sentido do sonho. O rapaz desejava de todas as formas continuar a se defender das acusações por serem injustas. Ele tinha uma opinião oposta do patrão. Acreditava que quanto mais explicasse a verdade, melhor seria. Então o sonho expressava seu desejo de continuar falando e com uma linguagem figurada. Quanto mais ele chutasse o gambá, mais perfumado ficaria o ambiente. Sabe por que eu acho que a linguagem figurada ela é mais próxima do sonho? Sim, com É certeza. por isso que você tem mais desejo, né? Sim, exatamente. Exatamente. Para Freud, todo sonho apresenta dois tipos de conteúdo, um manifesto e um latente. O conteúdo manifesto é aquilo que a pessoa recorda e relata sobre seus sonhos. Por baixo dele estão as ideias e sentimentos, alguns que pertencem ao presente, outros ao passado. Alguns são pré-conscientes, outros são inconscientes. A isso chamamos de conteúdo latente, é o que está oculto. O pensamento e desejos inconscientes que ameaçam acordar a pessoa são denominados como conteúdo latente do sonho, e é a parte mais importante deles. Para que o conteúdo latente se transforme em sonho, não são necessárias algumas operações mentais que acontecem inconscientemente. São quatro os mecanismos que propiciam essa transformação: a condensação, o deslocamento, a dramatização e a simbolização. Olha que interessante, hein? Mecanismo de formação dos sonhos. Condensação. Só ver aqui. Tudo bom? Crato e Marcelo Costa. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Perdão pelo atraso, eu cheguei há Opa, pouco depois de enfrentar aí esse trânsito movediço aqui de Belém do Pará. vixe. E o pior é que a gente tá quase no final aqui da aula hoje, hein, Marcelo? Tá. Passar Mas então e para aí? pegar aqui a raspa do tacho, então, se vocês não se importarem. Então, a gente tem mais uns 5 minutos aqui de aula. Me digam aí como que vocês, se vocês já são psicanalistas, ou se vocês conhecem o método, me diga um pouco aí sobre vocês. Lembrando que essa aula está gravada e eu vou colocar no YouTube também, tá? Então, bem, eu particularmente sou um neófito aí na obra do Freud, né, mas leio algumas coisas esparsamente, assim, sobretudo algumas referências assim da psicanálise que eu tenho para compreender o mundo, o momento atual. Eu gosto particularmente do Safatli, né, da Maria Rita Kell e do Dunker. Então são algumas referências assim de intelectuais que eu leio, que eu procuro observar e tudo, e que tenho como referência. Então essa aproximação é que me ensejou o interesse aqui em entrar aqui e olhar a primeira aula. Legal, legal. E você, Merck Crato? Diga um pouco sobre você. Bem, eu sou Marcelo Costa, eu tenho 48 anos, sou advogado, né, moro aqui em Belém do Pará, atuo já há bastante tempo, há quase 20 anos, aí, bastante na área de direitos humanos, advocacia sindical, trabalhista, né, e consultoria e assessoria nessas áreas também. Ah, legal. Bom, eu tenho 40 anos, eu sou formado em Educação Física, eu estou fazendo curso de análise agora, capacitação, né?
Esse ano eu termino. Então, assim, para mim, a área de psicanálise é meio parecida em alguns aspectos com a interação que eu tinha com alguns alunos, que acaba sendo meio que terapêutico, né? Então, para mim, e também fora que eu gosto muito de filosofia, gosto muito dessas áreas. Então, para mim, meio que casou essas áreas também, né? Essas áreas de estudo, né? Além da educação física. Hoje eu não atuo na área de educação física, hoje eu faço outras coisas, né? Faço outros tipos de trabalho, mas é isso. Aí espero que vocês também interajam bastante no grupo lá, que a gente tem bastante pessoas lá, bem experientes na área, né? Muito bacana. Tá bom, gente? Então a sala vai ficar gravada, tá? Opa, boa noite, tudo bom, professor Anderson Andrade? Ah, tranquilo, tranquilo. Perfeito, tranquilo. Bom, eu vou parar a gravação aqui, aí, pessoal.